Pelo mundo estão espalhados os mais diversos pontos turísticos, sendo que alguns deles atingiram famas exorbitantes e são conhecidos praticamente pelo mundo todo, mesmo que muitas pessoas nunca cheguem a visitá-los realmente em vida. Porém, cada ponto turístico popular existem centenas, se não milhares, de pontos turísticos maravilhosos desconhecidos. Assim, hoje nós iremos trazer os 6 lugares incríveis que poucas pessoas conhecem. Mas antes de iniciarmos o vídeo, quero te lembrar de se inscrever no canal, deixar aquele like bacana, ativar o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com um amigo ou com uma amiga. Garanto que você não irá se arrepender. Agora, vamos nessa! A Floresta Torta. Esse é um lugar que, a primeiro momento, você pode achar que é impossível existir. Essa floresta, que mais parece um cenário para um filme de fantasia medieval, é uma das formações da natureza mais bizarras de todo o mundo. A floresta pode ser encontrada próxima à cidade de Gryfino, no oeste da Polônia. Cerca de 400 pinheiros tortos crescem em um ângulo reto de 90 graus da terra, mas por alguma razão misteriosa, após alguns centímetros do solo, ela começa a se curvar, fazendo um arco que as tornam árvores bem estranhas. Existem algumas teorias que cercam o que aconteceu por lá, porém até hoje nenhuma delas se comprovou. Alguns defendem que a região possa ter um impulso gravitacional maior em alguns pontos, o que faz com que os troncos se contorcem conforme crescem. Entretanto, outra hipótese é de que essa condição nada mais é do que um defeito genético que não chegou a trazer reais prejuízos para a sobrevivência desses pinheiros, permitindo que o código defeituoso fosse passado pelas gerações futuras de árvores até que a floresta inteira foi habitada por essas criaturinhas tortas. Outra também aponta a possibilidade de algo ter se entortado enquanto estavam se desenvolvendo, algo como a neve, por exemplo, o que também é bem plausível. Entretanto, a teoria que é mais aceita é de que a floresta, na verdade, foi resultado de obra humana, onde fazendeiros da região usaram aquela floresta de estudo sobre como eles poderiam manipular o formato de uma árvore durante o seu crescimento. De toda maneira, esse é um local que merece uma visita, se você estiver por lá. Salar de Uyuni. Esse talvez seja um dos locais mais bonitos do planeta Terra e, por mais incrível que pareça, a maioria das pessoas nem sequer sabem que ele existe, ou quando sabem, não fazem ideia de que é um lugar real e não uma montagem. Você até mesmo já pode ter visto ele em alguma foto, achando maravilhosa e seguindo em frente acreditando que não era um local de verdade, muito menos ainda de que ele está tão pertinho de nós. Entretanto, a grande Salar de Uyuni é um deserto que fica na Bolívia e ocupa uma região de mais de 10.000 quilômetros quadrados, sendo considerado o maior platô salino do mundo. Para chegar lá, você precisa fazer uma viagem pelo deserto em Potosí, ao sudoeste da Bolívia. Esse é um trajeto que com toda certeza vale a pena. Isso porque, ao chegar na planície, você irá se deparar com uma das visões mais bonitas de sua vida. Aquela é uma região tão reta que as águas da chuva durante milhares de anos se acumularam em uma pequena fita d'água que se estende pelos 10.000 quilômetros de deserto. Desse modo, com a água salina, um efeito de espelho é criado, algo que nós já vimos normalmente em lagos e piscinas. Entretanto, aqui o reflexo se estende para além das vistas, fazendo com que você não tenha um
ponto de ancoragem para reconhecer algum fim no reflexo. Assim, no meio dele você verá o céu refletido com perfeição no chão. Um efeito de dar vontade de chorar de tão lindo. A porta para o inferno. E se eu te dissesse que em um lugar do mundo existe um buraco comum que simplesmente está pegando fogo por mais de 40 anos? Você acreditaria? Essa é uma das principais razões para que a porta para o inferno se tornasse um ponto turístico do Turcomenistão. Ela foi criada após uma mina de gás natural ter sido fechada por conta de um acidente, que fez com que a mina acabasse entrando em combustão. Depois de um certo tempo, com o desmoronamento das cavernas, uma grande cratera foi criada, por onde o gás consegue encontrar caminho para fora, apenas para entrar em combustão junto com as chamas que se formaram pela superfície. Normalmente, num caso desses, o gás apenas se dispersa e o fogo eventualmente perderia forças. Porém, como o buraco acaba o mantendo preso ali dentro, o gás consegue se acumular o suficiente para não ter apagado o fogo por mais de 40 anos, acontecendo desde 1971. Entretanto, o fogo externo não foi iniciado naturalmente. Ele foi causado por geólogos que decidiram colocar o buraco em combustão para evitar que o gás metano se acumulasse ali em condições perigosas, o que poderia acabar causando explosões caso algum curioso fosse desatento com as condições do local. Durante a visita turística desse local, você poderá apreciar a vista do buraco de suas beiradas, podendo até preparar alimentos com o calor dele utilizando varas. O banco de areia. Mas poucos lugares são realmente desconhecidos como um que foi recentemente formado. Esse é o caso da cama de areia que surgiu há menos de 2 anos na praia Ponani, em Kerala. Depois de uma série de enchentes que a região sofreu, um fenômeno natural interessante aconteceu. Isso porque, enquanto a água estava elevada, muitos sedimentos acabaram sendo trazidos para a praia, principalmente durante as tempestades. Quando a situação toda acabou e os níveis da água se normalizaram, um imenso banco de areia recém-formado foi revelado. Ele se estende por mais de 1 quilômetro inteiro para dentro da água, o que traz uma visão única da região, algo que, sem dúvidas, se tornou um doce caído no chão por um bando de formigas turistas. Nos primeiros meses, eles chegaram aos montes curiosos com a novidade natural, até porque não é sempre que você acompanha o surgimento de uma atração turística natural no seu tempo de vida. Dá para entender o desejo deles? Entretanto, como o banco de areia era desconhecido até mesmo pelos locais, muitos turistas acabaram tendo destinos trágicos, sendo puxados para o fundo em bolsões de areia mais fofos e não retornando nunca mais. Porém, atualmente o local está mais seguro, uma vez que o governo da região preparou uma equipe de pessoas para especificamente tornar o ambiente mais seguro para os turistas. Minas de sal psicodélicas. Se você achou o deserto boliviano surreal demais para ser verdade, recomendo que você se sente, caso não esteja, porque esse ponto turístico com toda certeza vai deixar você de boca aberta. A única primeira impressão que temos das minas de sal de Yekaterinburg, na Rússia, é que na realidade estamos olhando para alguma obra artística ou que ingerimos alguma coisa sem saber e estamos delirando. Mas não se preocupe, esse lugar é realmente desse jeito. Esses padrões psicodélicos espalhados pelas paredes são na verdade o resultado de um mineral chamado carnaulite.
que possui cores diferentes para diferentes estágios de oxidação. Assim, conforme aquela mina foi sendo formada no passado, carnalite em diferentes estágios foram se acumulando ao longo dos anos, criando esse efeito visual de dar nó nos sentidos. Esse, sem dúvida, seria um local ótimo para uma visita, já que será, no mínimo, inesquecível. Jardim Venenoso. Só de jardins serem tratados como pontos turísticos já seria uma surpresa para muitas pessoas. No caso, estamos nos referindo ao Jardim Venenoso. Ele é um jardim bem comum, na verdade, localizado na cidade Alnwick, que fica ao norte da Inglaterra. Diferente da maioria dos jardins espalhados pelo mundo, o Jardim Venenoso não busca as plantas mais bonitas para construir a sua coleção. Muito pelo contrário. Nele, há uma vasta coleção com mais de 100 espécies diferentes de plantas venenosas, com algumas sendo extremamente perigosas para os seres humanos. O jardim foi criado pela duquesa de Northumberland, Ellen Percy, que tinha em sua mente que um jardim mortal seria muito mais interessante do que qualquer outro. Em vida, ela dizia que não via sentido em focar apenas nas plantas bonitas e que curem pessoas, mas também aprender a apreciar aquilo que nos é perigoso. É bem fácil para ela falar isso, né? Já que provavelmente nunca teve que arriscar sua vida para podar aquelas plantas. Ela também teve a ajuda do governo britânico, que permitiu que o jardim fosse criado para começo de conversa, e hoje o jardim é muito usado por botânicos em pesquisas que podem resultar no desenvolvimento de curas ou tratamentos para os venenos dessas plantas, além de ser um ponto turístico, é claro. Por hoje, vamos ficando por aqui. Deixe nos comentários quais desses lugares você achou mais incrível. Estamos curiosos para saber. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like e compartilhar esse vídeo com um amigo. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima!